Bom, pessoal, então continuando aí com a resolução dos exercícios, né? Acabei de dar uma pequena introdução sobre o assunto, então dei uma olhadinha aí e a gente começa a resolver os exercícios aí da página 44 até a página 46. Então, primeiro exercício aí pergunta quais são os fatores que influenciam na pressão de vapor de um líquido puro. Então, exercício 1 aí. Se vocês voltarem lá na aula anterior, eu falo exatamente sobre esses fatores que influenciam. Então, o que vai influenciar na pressão de vapor de uma substância pura? A natureza química. Natureza química. Quando a gente fala de natureza química, a gente está falando do quê? Do tipo de ligação e força intermolecular. Quanto mais fortes são as forças que estão presentes naquele líquido, né? É de se esperar que a energia gasta para que essa força ela seja rompida, porque quando a gente faz a passagem, né? A gente falando de essa formação de vapor, é a passagem de um líquido que vai para o estado gasoso. Então, o estado gasoso é aquele estado que todas as partículas elas vão cessar aquela conexão que elas têm entre elas, né? Cada partícula está dissociada da outra e elas não estão em comunicação direta, né? Um movimento aleatório. Então, para existir essa passagem desse líquido para esse vapor, essa comunicação, né? Vamos colocar assim, em termo mais simples, né? Que essa comunicação que a gente fala, que é essa força intermolecular, que é de uma molécula para outra, ela tem que ser rompida. Então, a natureza química ela vai influenciar porque conforme o tipo de ligação que eu tenho, ele acaba influenciando nesse tipo de força que eu tenho, né? Então, ligações polares, eu tenho a tendência de ter essa interação mais forte. E se eu tenho essa interação mais forte, a energia que eu preciso para romper, ela acaba sendo maior. Então, a natureza química ela é um fator muito importante para influenciar na volatilidade, porque quando a gente fala em pressão de vapor, é o quão fácil esse líquido ele vai evaporar, né? Então, quando a gente vai lá no posto de gasolina, que a gente sente aquele cheiro bem característico, né, do combustível, aquele odor que a gente sente é porque aquele líquido que está presente lá, ele é de uma interação mais fraca, né? Então, ele vai tender a evaporar com muita facilidade. Então, por isso que a gente vai sentir esse cheiro bastante característico. Então, a natureza química e a temperatura, né? Quando a gente olha no gráfico lá, aquele gráfico que a gente viu, que eu passei no resuminho, ele é uma relação, né, de pressão por temperatura. E aí a gente tem uma curva, né? Então, é de se esperar que quanto maior a minha temperatura, eu vou tender a ter uma pressão também mais elevada, porque a temperatura ela vai aumentar a agitação das partículas. A temperatura ela é uma energia cinética, né? É como que essa molécula está se movimentando. Então, se eu tenho mais movimentação, é de se esperar também que eu tenha favorecido esse processo aí de passagem para esse estado, né? Então, quanto maior a temperatura, é de se esperar que maior parte do líquido, né, a pressão de vapor dele, ele vai tender a ser maior, ele vai tender a passar mais facilmente aí pro estado gasoso. Então, essa foi a pergunta número 1. A 2 aqui é quando um líquido atinge o ponto de ebulição. Então, olha só. A ebulição que a gente está falando aqui, eu falei disso também na última aula, né? Revisão aí do primeiro ano. Então, quando que acontece a ebulição? A ebulição, geralmente, eu vou estar fornecendo calor para esse sistema. Então, ele vai acontecer geralmente com aquecimento. Triângulozinho aqui, que é o calor da minha chama. Então, eu vou ter um líquido que ele vai começar... era para ser azul, mas ok.
Eu tenho um líquido aqui que ele vai entrar, vai começar a ser aquecido. E aí, não sei qual é o grau de vocês, que vocês são meio Nutella ou raiz. Quem já ferveu água algum dia sabe como que acontece. Conforme a temperatura vai aumentando, a gente começa a ver uma formação de bolinha que vai acontecendo aqui no fundo. Aí a temperatura vai subindo, as bolinhas elas vão aumentando. Vai aparecendo aqui. Geralmente é bem comum elas ficarem bem aderidas à superfície, que é onde a temperatura vai estar maior aqui por conta desse contato. Então, essa bolinha começa a aparecer na parede. Aí, conforme o tempo vai passando, essa bolinha ela vai começando a dar uma caminhada aqui. Até que ela sobe, 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 de repente, pluft, a gente fala que o líquido, quando ele começa a ficar cheio de bolinha aqui, a gente fala que ele ferveu. Então, quem foi aluno meu ano passado, o que eu falei que é esse processo que acontece aqui? Essa bolinha que vai gerando aqui dentro do líquido, ela é uma bolinha que não é uma bolinha de ar. Ela é uma bolinha do líquido que está no estado gasoso. Então, a substância aqui dessa bolinha é esse líquido que está aqui, né? Então, essa bolinha que eu tenho aqui, se eu estou fervendo água, então ela é um vapor, né? Um gás da água. Então, esse gás aqui, ele vai conseguir chegar aqui em cima a hora que ele iguala com a pressão que é exercida aqui. Então, se eu tenho um sistema aberto, a gente tem uma pressão atmosférica. Então, quando que o líquido vai entrar em ebulição, né? Quando que ele vai ferver? Quando a pressão de vapor ela se igualar à pressão atmosférica. E aí a gente até deu exemplos aí, tem no livro, no primeiro ano, ele dá esse exemplo, até eu tô trabalhando isso com os meninos do primeiro, que a gente vai falar sobre a relação da altitude com a temperatura de ebulição, né? Então, no nível do mar, a água ela vai ferver a 100 graus Celsius. Quanto mais eu vou subindo aí no nível, a temperatura de ebulição ela vai tendendo a diminuir. Porque a pressão que eu tenho aqui exercida ela é menor, a pressão atmosférica ela é menor. Então, o nível do mar é onde eu tenho a pressão atmosférica no nível máximo, né? Tipo, bem simples, é o tanto de ar que tem em cima da sua cabeça. Então, lá no mar, você está com a pressão máxima. Então, se a pressão é máxima, a temperatura também ela vai tender a ser maior do que quando eu estiver em locais mais altos. Eu acho que tem até um exercício que a gente vai falar sobre isso. Então, quando o líquido puro atinge o ponto de ebulição, é quando a pressão de vapor se iguala aí com a pressão atmosférica. Terceiro exercício. Então, ele dá os valores de pressão de vapor, né? Tá em milímetros de mercúrio. E ele pede para responder. Então, terceiro exercício. A letra A. Qual é o mais volátil e por quê? Então, o mais volátil é o que vai apresentar a maior pressão de vapor. Então, o mais volátil vai ser o A, né? Então, o A aqui ele tem 812 milímetros de mercúrio. Então, letra A, resposta, né? O A é mais volátil. Por quê? Porque ele tem a maior pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ele vai ser. Quanto mais volátil ele quer dizer que a temperatura de ebulição dele também vai tender a ser menor. Então, maior pressão de vapor, menor temperatura para entrar em ebulição. Letra B. Qual dos líquidos apresenta a maior temperatura de ebulição? Por quê? Eu dando spoiler aí do exercício, né? Já começo a responder, vou respondendo a seguinte.
Então, se eu acabei de falar que o A ele é o mais volátil, então ele é o que vai apresentar a maior temperatura de ebulição, então o menos volátil, né? Então, o de menor pressão de vapor, ele é o que vai apresentar a maior temperatura. Então, a resposta aqui da B, ela vai ser aqui a letra B. O pessoal estava sem criatividade, né? A letra A, a resposta A, a letra B, a resposta é a B. Por quê, né? Porque ele apresenta menor pressão de vapor. Então, se ele tem a menor pressão de vapor, então isso quer dizer que eu vou ter maior temperatura de ebulição. Ok? Então, vamos para a última aí. Letra C. Qual das substâncias as ligações intermoleculares no estado líquido são mais intensas? Justifique a sua resposta. Então, o 3 também aí, ele vai ser explicado. Olha, quando eu tenho a maior temperatura de ebulição, quer dizer que eu tenho a menor pressão de vapor. Então, tá mais ou menos junto com o que a gente falou aqui no 1, né? O que vai influenciar nisso é a natureza química desse composto, né, dessa substância. Então, é o tipo de ligação que ela vai ter e a força intermolecular que vai estar presente nesse composto. Então, é de se esperar aí pelos resultados, mesmo você sem conhecer a substância, que a B, né, ela tenha forças intermoleculares maiores. Porque a maior temperatura de ebulição, menor pressão de vapor. Então, isso a gente tem uma relação direta aí entre esses componentes, quando vai falar sobre essas temperaturas e pressão de vapor, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 4 é um exercício bem parecido com o 3, né? Ele dá uma tabela aí, mostra a pressão de vapor da substância A, B, C e D na mesma temperatura, né? Então, e pede para assinalar o que for correto. Então, vamos ler aí o que ele está falando. Ó, a substância D é mais volátil. Então, vamos ver aí se é coerente o que ele está falando. É o negócio dando erro aqui. Pronto. Então, a gente falou que para ele ser mais volátil, ele tem que ter a maior pressão de vapor, né? Essa é a relação. Ele é mais volátil, ele tem a maior pressão de vapor, e se ele é mais volátil, não quer dizer que a temperatura de ebulição é menor, né? Então, vamos ver. O mais volátil, maior pressão de vapor. Qual tem a maior pressão de vapor? Então, 72, 12, 28, 148. Então, isso aqui é verdade. Então, a 1, ela tá certa. Vamos ver a 2 aí. Se 4 substâncias forem colocadas individualmente em recipientes abertos, a substância B evaporará, olha que palavra bonita, evaporará, mais rapidamente que as demais. Então, isso aqui não é coerente, né? Se a gente falou agora que a D, ela tem a maior pressão de vapor e ela vai ser a mais volátil, então não tem como ser os dois, é um ou outro. E acredita em mim, a 1 tá certo, a D é a mais volátil. A 4, se determinado volume da substância A for comparado com o dobro desse volume da mesma substância D, as duas substâncias apresentarão um ponto de ebulição semelhante. Olha que loucura que ele está te falando. Se você tiver substância A, aí você vai ter, se o volume da substância A for comparado com o dobro desse volume da substância D. Então, você tem A aqui, que é um pouquinho, e aí você vai ter a D, que
que você vai ter 2 vezes o A, né? Proporção ótima. Aí ele tá falando assim que o ponto de ebulição vai ser semelhante. Pessoal, ponto de ebulição ele está relacionado com uma temperatura, né? Então a temperatura ela vai depender da natureza desses compostos, né? Quem que eles são, o tipo de relação que ele vai ter. Ele não vai estar relacionado com a quantidade, né? Então essa questão aqui ela tá falsa, nada a ver. A8. O ponto de ebulição da substância A é menor do que a substância D. Olha só. A A ela nem é a menor pressão, né? Então, não tem nem por que a gente ficar quebrando a cabeça, né? Então, se fosse pensar que o que tem a maior temperatura de ebulição, ele seria o B. Porque é a menor pressão de vapor. Então, a A não tem nada a ver. Falso também. 16. O ponto de ebulição da substância B é maior do que o da substância C. Então, eu acabei de falar agora que a B é o de maior ponto de ebulição, porque é a menor pressão de vapor. Então, se ele é menor do que o C, então, logo, né, a gente tá verdadeiro isso daqui. Ok? Questão aí bem tranquila. Vamos para anestes. Próxima. Eu sim que é um gráfico. Olha só que beleza. Eu gosto de trabalhar com gráfico. E geralmente o povo do Enem também gosta. Então, esse meu futuro vai ser elaborar a prova do Enem. No gráfico estão apresentadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos X e Y em função da temperatura. Então, se a gente for pensar lá naquele... Toda vez eu esqueço de habilitar esse negócio. Mas vamos lá. Se a gente for pensar lá naquele gráfico, que eu cheguei até a comentar isso com vocês, aquele gráfico que tem os pontos aí de transição, né, dos componentes, né? E aí a gente tem as fases aqui, que esse aqui seria gasoso, líquido e sólido, né? Então, essa curva aqui que ele está apresentando, essa curva aqui, ela está pegando essa interação, oh meu Deus, essa interação aqui, né? Essa curva é isso aqui, né? Tá mostrando só esse pedaço aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo para cada uma dessas curvas. Então, essa aqui é uma curva que ela vai mostrar uma interface de líquido e gás para o X e líquido e gás para o Y, tá? Então, o líquido que está antes aqui da linha, né, da curva, a substância, aliás, que estiver antes dessa curva aqui, ela vai estar no estado líquido. E depois ela vai estar no estado gasoso. Vamos ver o que o exercício fala aí para nós. Vou dar a cor da canetinha aqui. Em 400 milímetros de mercúrio, qual é o ponto de ebulição da substância X? Então, para achar o ponto de ebulição, eu vou pegar a pressão que ele falou e eu vou vir aqui até encontrar o ponto que ele fala. Então, 400 milímetros de mercúrio, que é a pressão. E aí a gente vê quanto que dá aproximadamente aqui na temperatura. Então, substância X, 400 milímetros de mercúrio. Então, a resposta aqui da A, né? A gente colocar aí aproximadamente 30 graus Celsius. Em questão aberta, pessoal, principalmente quando tiver gráfico, vocês olhem bem a unidade que estão trabalhando aqui. Então, por exemplo, a temperatura é 30 o quê? Graus Celsius. Poderia ser qualquer outro tipo de escala, viu? É muito comum eles colocarem escala diferente e aí você vai ficar sofrendo. Às vezes ele coloca aqui em graus Celsius e dá o gabarito em outra escala. Então, tem que ter um pouco de malícia na hora que vai resolver esses exercícios, tá? Qual é o líquido menos volátil? Então, o menos volátil, ele é o que vai ter pressão de vapor menor. Como que eu observo isso? Eu pego uma mesma temperatura e subo uma reta aqui, né?
Então, o que apresenta menor pressão de vapor é o menos volátil. Então, nesse caso aí, o Y é o menos volátil. Então, a gente aprendeu também a observar, né? Esse daqui, ele é o mais volátil e esse daqui é o menos volátil. Mas se você, como que a gente chega nessa conclusão? Você pega uma mesma temperatura e sobe uma linha. Então, o que tiver menor pressão, né? Então, menor pressão, então esse aqui tá aqui e esse daqui vai estar mais ou menos aqui. Então, essa pressão aqui é maior que essa. Então, se ele tem menor pressão de vapor, ele é o menos volátil, ok? Seguindo aí, letra C. Eu nunca mudar a cor a hora que eu quero, mas tá, mudou. Determine o estado físico da substância Y a 300 milímetros de mercúrio e 80 graus Celsius. Ó, então, ele está falando da substância Y. Para facilitar, a gente não tem essa escala aqui no meio, então a gente vai subir aqui mais ou menos no olhômetro, porque é complexo fazer uma reta aqui, desenhando com a canetinha. Então, é 80 graus Celsius, então mais ou menos aqui tá a temperatura de 80. E a pressão é 300. Então, a gente vem aqui nessa linha e vê onde que ela vai interceptar. Então, olha só onde que ela tá. Quando eu comecei a fazer o exercício, eu falei para vocês, pra gente entender a interpretação, né? Que o que tá antes aqui é líquido, o que tá depois é gás. Então, olha só onde que ela tá, depois da curva. Então, o estado físico aí que a gente vai ter é gasoso. Finalizamos aí o 5º exercício. Dá uma pausa no vídeo aí para ele não ficar muito longo, ok? Então já a gente volta para resolver o restante aí até o 8.